Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui na Rádio Celeste e hoje traremos aqui empresário, ex-presidente do Brusque Jeep Clube, Ivo Hennig Jr., que vai estar falando um pouquinho, até para as pessoas, um pouco da sua história e com certeza tem muita coisa legal até para você descobrir. Ivo, é um prazer imenso ter você aqui no podcast da Rádio Celeste. E, com certeza, uma pessoa que contribuiu muito até no segmento off-road. Pois é, Michel. Também estou feliz de estar aqui, com todos os problemas, mas conseguimos, né? O Michel me pega pelo pé de vez em quando, mas estamos lá. Ivo, até para as pessoas que não te conhecem, o pessoal, muitos até do segmento off-road, já te conhecem da FenaJeep, até... Fala um pouco até do que tu faz, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais o Ivo. O Ivo Hennig Jr. é um ceramista nato, né? Nasceu dentro da cerâmica, viveu a cerâmica e a família já era. Então, os meus avós já iniciaram com o ramo cerâmico em Brusque, meu pai e eu. Então, a gente tem a empresa fundada em 1929 já. Então, estamos no segmento e modificando algumas coisas, mudando também um pouco o ramo. E assim nós vamos tocando o barco, como se diz, tem que tocar conforme a água e o vento anda. Ivo, até falando um pouco até de cerâmica, o teu pai contribuiu muito até também até no ramo cerâmico. Falando até um pouco do seu pai, é uma pessoa que trabalhou muito, e muito envolvido até com a comunidade. Lembro eu que até quando repórter, eu tinha algumas curiosidades até que a gente até vasculhava na cidade. Aquele altar que foi feito até aqui na Igreja Matriz de Brusque teve contribuição até do transporte. Tem algumas curiosidades até da Igreja Matriz, a contribuição do teu pai, né? Se a gente puxar um pouquinho a história, eu acho que nós vamos conversar umas 4, 5 horas aí, né? O meu pai participou muito porque eles pegaram uma fase de desenvolvimento da cidade muito grande, né? Uhum. Começaram lá no tempo da carroça, que eles não tinham nem caminhão, nem nada, era carroça. Depois veio caminhão. Caminhão eram poucos que tinham. E isso aí eu vou falar, caminhão, telefone, tudo foram os primeiros do nosso local, né? Já que tu perguntou da Igreja Matriz, da Pedra, então o pouco que eu sei que a gente pôde resgatar, porque se tu puxar muito lá atrás não falam mais muito, né? Mas o meu pai é quem trouxe aquela pedra do altar da Igreja Matriz. Ela foi esculpida no local. Eu lembro que teve alguns comentários até na matéria que foi esculpida. Sim. Mas a pedra foi deslocada... Ela veio bruta do Morro da Bateia, né? Ah. Ela veio bruta do Morro da Bateia. O pessoal que mexia com a pedra contratou ele para trazer com um caminhão, um Chevrolet 51, a gasolina na época. Desceu o Morro da Bateia com aquela pedra bruta e trouxe dentro da igreja, a igreja em construção, e eles descarregaram essa pedra bruta em cima de um monte de areia para depois esculpir ela. Então, eu acho que eles eram uns malucos na época, né, para transportar um peso daquele num Chevrolet 51 a gasolina. Ivo, e eu vejo assim que houve uma transformação muito grande até no setor. Até para o seu pai, ele pegou todas as fases. Como é para ele diretamente, ou até para você que trabalha muito tempo, ver essas novas tecnologias até para um ramo que vocês tinham muito como uma questão mais artesanal, ou pode-se dizer que não? Ô Michel, para entender um pouquinho, eu vou começar um pouquinho mais para trás. Né? Eu vou começar lá no meu bisavô, que comprou essas terras ali onde a gente tem a cerâmica hoje, ajudou o meu avô a comprar para tocar uma olaria pequena que existia. Que o meu avô, para iniciar, naquela época tudo era muito difícil, ninguém tinha, né? E ele mais 2 sócios, iniciaram a olaria bem pequenininha. E esse sócio ficou 2 anos, depois foi embora, e ficou meu avô tocando. Isso foi ela fundada em 1929. Né? E aí foi onde o meu avô tocou até um tempo, depois o meu pai remodelou, modificou ela. E depois entrou eu, e aí eu fiz outras modificações. Então, vamos dizer, você pega do tempo do carrinho de mão, da carroça, do caminhão e da automatização, né?
que a gente já tinha uma fábrica já automatizada agora, né? E como que vocês lidavam até, porque existe a questão de polos cerâmicos, por exemplo, Canelinha. Tu acredita que houve um incentivo maior, talvez na cidade, ou até a própria localidade se beneficiou por questões naturais? Como que funciona? Tu acha que existe incentivos que podem diferenciar até o setor ou não? Eu acredito assim, porque na época que iniciou as olarias que se falava, iniciava porque não existia olaria. Existia as casinhas de madeira ou de palha, né? E depois começou de tijolo, onde expandiu, cresceu muito. Então, mas as olarias eram todas pequenas, não existia olarias grandes. Na época se falava olaria, hoje não se fala mais, hoje são cerâmicas, né? Sim. Então isso foi expandindo, foram crescendo e as pequenininhas foram desaparecendo. E hoje está ficando aquela bem artesanal e aquela de alta produção. E Canelinha, como que é visto hoje até para o ramo cerâmico, até regional? É o polo hoje? A Canelinha sempre foi um polo grande aqui, né? A Canelinha, quando a gente era pequeno, que nós íamos de rural para a praia, isso lá em 1975, vamos dizer, a Canelinha já era um grande polo de cerâmica e conhecido até no Brasil, porque eles faziam umas lajotas amarelas e avermelhadas que ninguém fazia no Brasil inteiro. Eles vendiam para o Brasil inteiro, né? Mas foram fases, isso passou, modificou, né? Mas hoje ainda tem umas fábricas grandes em Canelinha. Eu lembro que tu participava de muitas agremiações até empresariais, até participava de muitos eventos até que traziam novidades. Como que foi a sua participação até na fomentação até do segmento seu? Você sabe que as coisas vão mudando, né? Quando eu comecei a administrar a empresa, eu comecei a participar de associação e grupos para ter mais conhecimento, para diversificar, né? E a gente tem um grupo de cerâmica que eu participo, que aqui não existia na nossa região, e eu participava em Rio do Sul. Todo mês eu ia a Rio do Sul porque tinha reunião do grupo de lá, porque aqui não funcionava, não tinha uma associação. E com esse grupo a gente conheceu o Brasil até o exterior, graças a Deus a gente conseguiu. Quais países que vocês foram? Olha, eu consegui em alguns países através dessa associação. Então o grupo se unia, não tinha pago por ninguém, era o grupo que se unia, vamos fazer uma viagem, existia umas feiras internacionais e a gente conseguiu ir. Vou lembrar aí, eu tive na França, na Alemanha, na China, Dubai, Itália e aqui na Colômbia também. Foi aquela situação e no Brasil também, mas no Brasil era anual, tinha feira anual, né? Então no Brasil cada ano era num estado diferente. Eu lembro que teve alguma situação que aconteceu na muralha da China, tu lembra ou não? Ah, eu não lembro, né? A gente queria trazer um tijolo da muralha, mas não dava, né? Era muito longe. Cuidado, né? Ia acabar... falando em China, hoje ela é como se diz, uma grande fomentadora de tecnologia até para o segmento de vocês, ou qual país que fornece tecnologia do ramo cerâmico? Olha, nós fomos, na época a gente foi na China, mas na China, para o nosso segmento, a gente não viu muita coisa não. Porque a China já é outro desenvolvimento, é outra coisa, né? É bem diferenciado e a gente na China, nós vimos muito pouca cerâmica, quase não tem, né? Pelo menos as cidades que a gente teve são também cidades grandes, Pequim, Xangai, Guangzhou, né? E agora tu perguntou qual segmento, aonde a gente viu mais, aonde era mais difundido, onde foi o início da cerâmica, desenvolvimento, onde mais cresceu, onde mais se via as novidades, era Itália e Alemanha. Itália e Alemanha. Isso. E a questão tecnológica, esses modelos até de cerâmica, as tecnologias vêm de lá? A maior parte é de lá. Era o que mais tinha desenvolvimento, era lá e aqui no Brasil, as fábricas que iniciaram equipamentos aqui, tudo copiando o que vinha de lá. Né? Então a Itália, a Alemanha e tem mais uns países ali no lado, ao redor, mas era na Europa aí, nesse centro que estava o maior fomento da cerâmica vermelha. O que precisava antigamente até numa olaria para efetivamente fazer o tijolo ou até as peças que eram fabricadas? A olaria, ela iniciava
aonde ela estava, onde ela construía um galpão, um rancho que seja de palha ou de que fosse, ali ela tinha que ter o barro nesse próprio local. Porque não tinha como ir buscar um barro longe, porque era tudo com carroça, né? Então eu lembro do meu avô, que aonde a gente tem a cerâmica hoje, ali é que eles tiravam o barro. Por isso que ela nasceu, porque ali tinha barro. Sim. Né? Então eles cavavam, botavam na carroça do ladinho e faziam o tijolo, aí depois sim, aí transportavam o tijolo em carroça. Existe um número que tu poderia até dizer do quanto era, talvez, no início e no final, até a questão de produção? Eu vou falar assim, ó, eu gostava até de fazer essa conta uma vez, mas eu acho que Brusque, nós temos uma parcela bem grande da construção de Brusque nos tijolos, né? Desde o início lá das fábricas Bittner, Renault, Schlesser, as antigas, né? Que era o tempo do meu avô. Nesse período mais difícil, quantos tijolos eram na época produzidos? era muito pouco, né? Porque eles dependiam muito de tudo, né? Do tempo. Situação muito difícil, né? Era tudo muita mão de obra. Mas era muito pouco que eles fabricavam. Vamos dar um exemplo. Eles falavam assim, ó, nós fazíamos uma fornada. Mas a fornada depende do tamanho do forno, maior, menor. Mas eles faziam um forno, secava, enchia, queimava para depois descarregar. Muitas vezes tinha um forno só. Então, muitas vezes, 2 fornos por mês. Ou 3, mas tinha que ter muito mais espaço, porque assim tu tinha que ter um pulmão de secagem maior, que eles não tinham, para conseguir secar esse material para queimar. Tanto é que era só tijolo maciço, né? Não existia tijolo furado. O meu pai é que foi começar a implantar tijolo furado. Que hoje, um exemplo, um tijolo hoje furado, vou dar uma média aí de um tijolo normal, vamos dizer que ele dá 2 quilos hoje. Na época, quando meu pai iniciou, ele dava no mínimo 4 quilos, né? Nossa. Era só uns furinhos para ajudar a secar. Tem gente hoje que trabalha muito com esse tipo de material de restauração, como se diz, de casas antigas, casa de né? demolição, né? Mas aqui na nossa região não tem muito. Existe a fabricação de peças especiais, né? De peças de revestimento e tudo mais, né? Que são peças fabricadas. Mas guardar as peças antigas, alguém desmontar para usar os tijolos velhos, são muito pouco. Existe, mas é pouco. Muito pouco. Né? E no final vocês ficaram também, dependia muito à mercê do tempo ou já não dependia tanto? A cerâmica em si, ela sempre dependeu do tempo. Né? A não ser quando ela já é muito grande, que ela consegue fazer acredito assim, vamos falar, eu vou dar um exemplo. Em 2008, nós tivemos uma catástrofe muito grande. É só um exemplo, um parâmetro que a gente já era mais tecnológico, imagina lá antigamente. Em 2008, nós tivemos seca até março e de março a dezembro só choveu, sem parar. Isso prejudica a produção? Demais. Aí você não consegue mais mexer com matéria-prima, você não seca o produto, você não vende, você não entrega, porque nada funciona, né? Então, uma coisa vai acarretando com a outra. Vocês trabalhavam primeiro produzia ou já com pedidos? Ou como que funcionava? Porque quando você tem prazo de entrega é uma coisa difícil. Normalmente era produzido e vendido ou vocês faziam pedidos de forma antecipada? Olha, eu não sei como é que era lá atrás. Eu sei que eu era guri, vamos falar assim, e o pessoal vinha lá, porque não existia telefone, não tinha nada, ou vinha um recado, mas geralmente era falado olho no olho, né? Então o pessoal que vinha, até para lembrar, naquela época vinha falar com meu pai, 90% falava tudo em alemão, porque eu não entendia nada. Então ali era, eu quero 10, 5, 3 mil tijolos que o senhor vai me entregar lá. Então naquela época, depois, mais tarde, aí veio o telefone, com muito trabalho, né? Mas isso, para dizer como trabalhava, eles iam fabricando dia por dia, se não vendia, tirava para fora do forno, enchia de novo, queimava, ia empilhando, daqui a pouco vendia, assim. Eles nunca trabalhavam assim com uma programação. No final, quantas pessoas envolvia-se até para a produção até da fábrica? Geralmente, direto e indiretamente? Lá, antigamente era muito familiar, né? Isso aí era 1, 2, 3... 4 pessoas no máximo, e aí como se diz assim, não sei se eu posso falar, mas na época quando chovia, que não dava pra fazer nada, morria o porco, né? Tava chovendo, não tem o que fazer, vamos matar o porco. Era assim? Era. Um exemplo isso. Sim. Né? Ivo,
Até a gente percebe que tu tem muito envolvimento até com a questão de natureza, e é o que te levou até a estar envolvido também com o Jeep Clube, porque todo mundo que conhece até um jipeiro sabe que ele tem esse lado de envolvimento com a natureza. Foi isso que te levou até para o segmento off-road? É que na realidade nós tínhamos cerâmica e o ceramista nato, os mais antigos, ele nascia dentro da cerâmica, ele tinha que saber fazer tudo, né? E nós também tínhamos serraria. Por isso do Faxinal do IBEP, né? E aí a gente tinha serraria, tinha um Jeep. E tem uma surpresa até para o pessoal que acompanha o podcast. Eu queria falar que tem algo que o Ivo me falou há muito tempo, que nunca mais eu ia esquecer algo que ele fez. Já aconteceu lá no Faxinal do IBEP. Vou mostrar depois. Não é Faxinal do IBEP, é do lado do Faxinal do lado? IBEP, né? Que o nosso terreno é do lado, é extremando com o IBEP, né? Ah, sim. IBEP é uma localidade, então o nosso é do lado, é extremando. E normalmente o Ivo vai até essas terras, usa até o Jeep para chegar, porque não tem como chegar sem ser Ou Jeep, a pé, né? Ou a pé, né? É. Ou tem pessoas também que vão de moto para lá, né? Hoje eu acho que não está indo mais. É um local de muito difícil acesso. É que essa área, a gente em 1980, 79, 78, era normal, tinha serraria, tirava madeira, né? Nós tirávamos madeira nesse local. E era normal subir, descer a toda hora, o caminhão subia, ia lá, quebrava no meio da estrada, pegava o Jeep, ia lá consertar. Então a gente já é jipeiro nato também, né? Nasceu dentro do Jeep, né? Então, por isso também vem esse negócio que liga no fim com o FenaJeep também, porque a gente tinha conhecimento de tudo isso aí, de trilha, de tudo mais, sabe? Eu te confesso que eu não conhecia antes da FenaJeep, tive o contato até devido a gente trabalhar juntos, e eu fiquei muito admirado com a sua criatividade. É uma pessoa que eu estudei publicidade e propaganda, conheci milhares de pessoas, mas nunca vi uma pessoa tão criativa que nem o Ivinho. Lembro que a gente tinha as reuniões na terça-feira. Se lembra quando surgiu aquela placa que era da Rio Vivo, que a gente estava falando alguma coisa? Sim. Daquela placa de Hollywood? Tu acabou indo num ferro velho, achou os quadros. Uns quadros de estamparia. Sim. E deu a ideia, vamos fazer um estilo aquele de Hollywood, aquela placa de Hollywood. Justo. Daí eu falei, eu lembro de um ponto lá no negócio da Rio Vivo. Eu lembro que até teve alguns detalhes que a gente colocou no jornal e tal. Sim. E eu vejo que tudo que era de criativo, coisa nova, surgia de ti. E era um grupo também muito unido, que sempre estava discutindo de coisas novas. Pessoal, aqueles jipes que estavam em cima de caixa d'água, as novidades que tinha, sempre surgia ali naquelas reuniões, e grande parte até era o Ivinho que fazia. E eu não sei de onde que ele tirava tanta criatividade. Quando chegava no evento... Eu acho que era meio louco, né, Michel? Era muito louco. E eu lembro que era muito gratificante até para vocês, que tu chegava como se diz, nos corredores, todo ano tinha uma coisa diferente. Sempre. Por mais que tivesse mais uma edição, sempre procurava colocar alguma coisa diferente, sempre proporcionando uma experiência para a pessoa que se deslocava a Brusque para estar naquele local, né? Ô Michel, como Brusque, a FenaJeep, eu nasci dentro da FenaJeep também. Quando nasceu a primeira FenaJeep, a gente estava lá, né? Então, desde a primeira, eu ajudei na administração até a 24ª, 25ª, agora eu não lembro mais, né? Estava sempre junto, desde a primeira, ajudando a montar uma barraca de bambu com lona para fazer o churrasco de baixo, né? E assim foi indo para... Quando o pessoal ia fazer um ride lá, ainda lembro, na frente da FIP, nós botei o caminhão, fiz uma rampa com prancha para subir em cima para fazer a largada. Hoje a gente pensa assim, esse cara era louco fazer isso, cara. E assim, quem olha o Ivinho meio que retraído aqui, não tem noção de que ele é o animador de tudo. Eu vou passar um vídeo. Michel é meio falador, será que eu vou... Eu tenho que falar para as pessoas, até porque foi algo que me marcou muito. Traumatizou, na verdade. Eu, assim, não servi o exército, tive contato com o Ivinho, mas teve um momento em que ele pediu até para ver se haveria possibilidade de uma trilha. Eu quero que vocês vejam esse vídeo e depois até eu vou falar algumas situações que aconteceram depois. Roda aí, Cauê. Olha,
Vou falar um pouco de trilha. Trilha, não sei se a gente nasceu dentro do Jeep, o que foi, porque a gente gosta do Jeep a vida inteira. E trilha, cada trilha é uma trilha. Se tu passar 20 vezes na mesma, sempre vai ser diferente. Um dia uma coisa, um dia outra. Então, por isso que é bom, é ótimo, é aventura, é desbravar, é enfrentar e passear e descontrair. É o principal, é o que precisa. Trilha é maravilhosa, né? O local é top, a gente vem para cá nos finais de semana para distrair, para sair do estresse do dia a dia, para ficar junto à natureza, escutar os animais, os pássaros, é muito interessante assim, sabe? Isso aqui é tudo de bom, tu tira, tu renova, sabe? É uma paz, assim, só o fato de tu sair lá do dia a dia, do trânsito, daquele estresse do trabalho, vir pra cá assim, passar 2 dias aqui no meio do mato, que nem a gente faz aqui, cara, não tem preço isso aqui. A experiência de estar aqui não dá nem para explicar. O bom que é, ó, só a natureza, ó, cachoeirinha fazendo barulho, tu não tem aquele barulho de cidade, tu não tem nenhuma preocupação, não tem celular que funciona, tudo desligado, é tirar da tomada e viver. Muito bom. Vive muito simples, com muito pouco a gente vive. Tá aí, pessoal, essa trilha foi feita, mas eu quero contar um pouco até do contexto, o que aconteceu. Eu nunca fui por uma trilha e o Ivo me convida. Daí eu pergunto para ele, tá, o que necessita para ir para trilha? Eu falei, tem que levar colchão, barraca, alguma coisa. E falou, não se preocupa que nós vamos dar um jeito. Que ele ia levar, que estava tudo certo. Mas daí então, Ivo, o que o Ivo fez? Chegando lá, não tinha barraca, não tinha cama, fez dormir numa cama daquelas de saco de arroz. É. Não, é saco de batata? É, isso aí. Qualquer saco. Fazia, como que era dois bambu? Dois bambu e o saco de batata, né? Isso aí. Eu não consegui dormir. Durante 2 dias, pessoal, eu não consegui dormir. Eu fiquei excomungando. Não foi bem assim. Eu fiquei um pouco bravo. Eu falei, não pode ser. E sem contar que tinha, como que é o nome? O Negão, né? É. O Negão tava... E aí ele dormia com o pé... não tinha bota, não tinha nada, ao relento. É isso aí. E tava tudo certo com ele. E eu não conseguia dormir, não tinha jeito. Imagina, daí eu fiquei 2 madrugadas sem dormir. E eles rindo de mim, porque eu, como se diz, não estava acostumado, né? Mas aprendeu, né? Aprendi. Daí depois chegou no final. Para minha surpresa, estava retirando o acampamento, era no domingo, a gente foi numa sexta-feira, né? Isto. Daí, guardando as coisas, olho dentro do Jeep, tinha a barraca. Cara, ele morria de rir, me deixaram 2 dias no relento e eles não sentiram pena nenhuma. Daí aconteceu que daí ele falou uma frase que eu nunca esqueço e sempre comento para as pessoas, né? Que, olha, isso que nós fizemos é a vida e tu nunca vai esquecer e tu vai falar para todo mundo que a gente fez para ti. E realmente... Tu viu que esse vídeo até a gente publicou numa versão em italiano de vocês, eu vi, né? Ficou muito bacana, né? Saiu esse vídeo até na Antena 1 de Roma. Sim. Até o Ivinho, mas foi feito com inteligência artificial, certo, né? Certo. O Ivinho e o Amarildo falando em italiano. Eu, alemão, falando italiano, né? Ivinho, como que é essas como se diz, trilhas para vocês? É algo para confraternizar as pessoas que vocês gostam. Sempre foi, né? Antes da FenaJeep a gente já participava, no tempo da madeira, né? Que a gente precisava dormir no mato, dormia, ia buscar um caminhão quebrado, aquela coisa toda. E o tempo da FenaJeep é a mesma coisa. Então a gente trabalhou desde a primeira FenaJeep, as trilhas que tinham era muito diferente do que é hoje, né? Então você tinha que deixar ela pronta, o pessoal quebrava na trilha, tinha que buscar esse pessoal, tirar da trilha, fazer uma limpeza na trilha inteira para não ficar ninguém para trás, tudo isso aí.
Então, e esse o Jeep Clube, quando começou, também fazia-se todo mês um acampamento. Mas no início era todo mês um acampamento, em qualquer Mas era região. nesse nível ou era mais tranquilo? Não, era nesse nível, porque naquela época era tudo trilha de mato. Então não era que nem hoje, eles vão pra praia, tudo mais tranquilo, né? Não, aquela época de acampar no meio do mato, no meio do nada. Chega lá, trancou, acabou a estrada, é aqui mesmo que não vão acampar, no meio da estrada, onde deu. Era assim. E Vinho, e o mais Mas bacana, família, tá? Sempre família. Sempre família. Sempre família. E eu achava muito interessante até da trilha 4x4, que eu teve um ano que eu fui fotografar até. Foi uma trilha lá em Major Gercino, que a gente fez dos índios. Sim. Trilha Então, da Raiz. Isso, a Trilha da Raiz, mas também fiz cobertura também de algum evento, até da parte do Radical. Certo. E tem algo assim que chama a atenção, que muitas vezes pessoas de todo o Brasil vêm, que se unem à família off-road, e muitas vezes ele vai para a trilha, quebra e é ajudado por uma pessoa que ele nunca viu na vida e forma uma amizade ali, e muitas vezes até depois se forma amizade pro longo da vida através de uma trilha da própria Esse Fena que é Jeep. o interessante, porque é o companheirismo, né? Então você vai, você no fim tá brabo com o cara porque ele incomodou, quebrou, mas no fim tá tudo agarrado junto, arrumando, consertando. Eu lembro que teve na Trilha da Raiz, acho que era o tio lá, ele não foi com uma rural que não era traçada, daí ele foi na frente. Nossa. E deu aquele trânsito, e tinha um lá, infeliz, que acabou indo, e ele tinha um casamento no final do dia. Sim, mas não chegou no casamento. Daí, meu Deus do céu, e eles bravejando dele, eu vi, tipo assim, foi muito engraçado, porque ele... Isso é pra mim aprender, é pra mim aprender. Dele, voltar de novo. É, isso aí. E é uma adrenalina muito No boa. início do Jeep Clube, acontecia muito isso aí. Vamos dizer, teve vez de nós fazer trilha com 30 Jeep. Mas era aquele negócio, juntava no final de semana a família inteira, com criança, com avô, com cachorro, com todo mundo junto, né? Então pega uma trilha, vai todo mundo junto. Só que era aquele Jeep já que não era mais do trabalho, era aquele Jeep que já estava na garagem, já não estava mais. Antigamente era de trabalho, então estava sempre funcionando. Aí tu ia andar fim de semana, ele não andava mais. Chegava lá, pifava na estrada. E eu tinha um amigo, que é o Silvio Vargas, que nós dois era o final da fila, lá onde a poeira batia, que nós ficava só o olho, né? Então nós é que ficava com todos os quebrados. Final, ele era mecânico, né? Então nós dois ia resolvendo o assunto, nós éramos os últimos sempre a chegar no acampamento. Toda casos tem um mecânico. Tinha casos de chegar no acampamento e aí já estava com a barraca armada, pronto, comida, já tudo, e nós dois ainda estava chegando. Com as esposas ainda, né? Uma pergunta, toda trilha tem mecânico, né? Porque dá um jeito para tudo. Até se eu vou falar um nome assim que não sei se os mais novos conhecem. Toda trilha tem que ter um MacGyver, né? No tempo existia um MacGyver que conserta que, assim, tudo. Qualquer coisa que acontece, duvidar o motor, eles trocam Nós no meio. consertamos uma barra de direção uma vez numa trilha com um garfo e uma colher e 4 braçadeiras. Já tem história. E veio. Mas então, o bacana da trilha é isso, né? Tipo assim, toda ela é uma história diferente. Toda ela é uma de história desafio. diferente. Porque ela é cansativa, tu nunca vais ter uma coisa que vai funcionar como tu programou. Mas é muito interessante. É engraçado. Você não esquece mais. Engraçado que, assim, muitas pessoas correm, sei lá, fazem outros tipos de atividade. Mas dirigir numa trilha, tu chega à noite, tu fica esgotado de um jeito que tu dorme. É uma coisa assim que não tem como explicar o desgaste que tá na trilha, né? Só dirigindo. É pelo fato que é onde eu vou ainda hoje, né? No Faxinal aqui, que a gente tem uma área que é propriedade nossa, né? E a gente entra com documentação, tudo legal. Mas eu não deixo de ir, eu vou lá desde 1979, geralmente no inverno, porque no verão não dá, é muita porcaria, como se diz, né? Falar bem brasileiro. Mas no inverno aí não tem existe alguma butuca, diferença? não tem marimbondo, não tem Mas existe cobra. alguma diferença, por exemplo, a questão por exemplo, cobra, tem diferença? Ela ataca no verão?
Não, não é. É que no verão elas estão livres, está solta, está se mexendo, está andando, né? Eu e no fiquei- inverno ela eu- está eu- reclusa, ela está Eu quieta. fiquei, sinceramente, de cara, assim, uma coisa que eu não conseguia, sabe, assimilar como o negão conseguia dormir tranquilamente naquele saco, com o pé de fora, e não tinha nada. Não, mas e... no inverno não tem. Mas num Porque escorpião, aonde a gente alguma vai, coisa. aonde a gente vai, nós E estamos... ele dormia numa boa, e eu, cara, como E que é eu vou bonito dormir? porque aí lá tu não tem luz nem nada, E eu tu não olha consegui- pro céu, tudo Não, iluminado, beleza, cheio de mas só que eu estrela. fiquei pensando, daqui a pouco aparece como eu nunca fui, é um breu, né? Porque é Aham, tudo escuro. sim. Fiquei pensando, pô, se aparecer uma, sei lá, já um bicho... Não vem, né? Onça não tem, vem, né? né? Não vem, né? Mas não pode aparecer do nada assim. Até pode, mas eu nunca vi. Mas eu fiquei alucinado 2 noites pensando que poderia acontecer Porque qualquer geralmente coisa. tu tens um acampamento, tu tens fogo, né? Dificilmente vai ter um bicho que vai vir onde tem fogo. Tu tem fogo, porque a gente não leva nada, a gente faz fogo lá com madeira que caiu, aproveita ela e faz a fogueira para fazer o café, a comida, é tudo. Ninguém leva nada, nós vamos meio primitivo mesmo. Eu né? sei bem disso. Tu sabe, né? Então, mas a gente se vira. Então, sempre vai aproveitar aquilo que está caído, porque onde a gente faz a trilha, ela é bem longa. Então, muitas vezes, tem uma árvore caída seca lá, ela está até no meio da estrada, a gente corta ela, amarra atrás do jipe e leva até lá para fazer fogo, porque já está caída, né? Tu já aproveita ela. E tem, eu acho que vocês, uma união muito grande ali, tipo até as pessoas que vão no acampamento. Isso também ocorre pelo Brasil inteiro também, né? Nós temos uma coisa, nós gostamos da natureza. Eu sou defensor da natureza. Nós já tínhamos madeireira antigamente. Antigamente se derrubava a madeira, tirava, a maior parte tirava tudo, tirava madeira, tirava lenha, ficava o terreno pelado, né? Hoje eu sou um defensor, eu gosto de plantar, a área que nós temos aqui já é tudo plantada. Lá não foi derrubado tudo, lá quando foi tirada a madeira foi tirado somente a escolhida, como se diz. Fez quase que um manejo na época, pela distância, né? Ninguém ia derrubar tudo. Então, tanto é que o lugar hoje é tão lindo lá, o Parque das Nascentes, quem não conhece é muito bonito, é muita água. Antigamente era feito com que o transporte das madeiras? Caminhão. Mas andava naquela estrada tranquilo? É que aquelas estradas eram abertas, né, antigamente, né? Tinha que abrir, né? Mas hoje elas estão abandonadas e ficou só a trilha pra gente passar de jipe. É um local de muito difícil acesso. Que hoje, bom, né? Que Sim. bom, vai preservando. Então tem que ter essa preservação, eu sou a favor. Aquela área toda virou parque, muito bom, porque todas as cabeceiras nascentes de todas as cidades aqui ao redor, né? De Brusque, Blumenau, Gaspar, Presidente Nereu, Apiúnas, Curra, Botuverá, tudo está ao redor desse parque. Bacana. E Vinho, e agora voltando um pouquinho até para a questão de FENAGIP, durante 2 mandatos fosse presidente, né? Eu fui 2 vezes, mas assim, a gente esteve sempre junto, assessorando e ajudando quem vinha. Eu nunca tive nada contra ninguém, né? Mas a gente gostava de fazer, por isso que fazia, né? Então, tu cria amizade muito grande, a gente conheceu o povo do Brasil inteiro, até de fora, né? Eu lembro que, eu acho que foi a primeira vez até que saiu algo de forma mais expressiva até na TV, foi quando o Chacal veio para cá, Isso, né? isso que aí era mesmo. do Canal Rural. É isso, E, Mundo 4x4. Ele fez também. uma reportagem e depois ficou reprisando praticamente todo ano, né? Todo ano, ela reprisava direto na televisão, né? Ficou por um bom tempo, não sei. E saía na parabólica até gente de fora, muitas vezes até do Nordeste, gente de todas as localidades até tipo conseguiram ter acesso que à assim, festa que muitas vezes tem pessoas até que não é do ramo, que não conhece ainda, né? É que na época também acontecia, é que nem eu faço sempre uma comparação, é que nem igreja. Antigamente, as igrejas, todo mundo se juntava e fazia tudo que precisava. Um assa, outro cozinha, outro lava, outro constrói, outro faz o barraco, né? E a FENAGIP também iniciou assim. Todo mundo se ajudava. Hoje é diferente, hoje é outro mundo. Tudo muda, né? Então hoje tem custos bem maiores do que eram na época, né? Por isso que funcionava mais fácil também. Era mais fácil. Hoje sempre vai ser mais difícil. Eu acho que tudo se torna mais difícil. Mas tem jeito. Eram profissionais amadores ou tu acredita que já... Eu acho que era a maior parte amadores. Que Então, vestia a são pessoas- camisa pela causa. No sentido,
pessoal colocava a mão na massa mesmo para fazer as coisas. Colocava a mão na massa. Tudo que a gente fez sempre teve que colocar a mão na massa. E eu lembro que até para a gente que estava iniciando até a questão da comunicação, tu foi um grande incentivador, porque normalmente tu vê em vários locais que muitas pessoas têm, às vezes, dificuldade de dar uma certa atenção até para a questão de mídia. Eu lembro que tu, no ano em que tu teve como presidente, teve em vários pontos, tanto Florianópolis, Blumenau, Itajaí, aonde que fosse, pelo menos para incentivar a questão da FENAGIP, tu deixava de lado a tua empresa para se dedicar 100% até durante um período à FENAGIP. Eu acho que o que eu fiz lá, eu não sei se eu faria hoje, né? Porque a gente deixava a empresa, não só a empresa, a família, tudo, né? Para tocar a FENAGIP. E tu estava envolvido, tu tinha que tocar. E a parte de divulgação, junto contigo, a gente participou. Aonde deu para ir, aonde abriram porta, a gente foi, né? Que era a época de divulgar, porque quando nós iniciamos ali, já tinha WhatsApp na época? Não. Nem tinha isso. Então, olha como modificou, né? A gente tinha que ir atrás, tinha que ir lá conversar com os comentaristas na televisão. Eu lembro que a gente teve um grande apoio no período até da CAERT, que começou a divulgar material para todas as rádios do estado. Isso aí. Eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção foi no teu período que o backdrop, que o pódio com os patrocinadores, eu lembro que tinha muita gente que muitas vezes nem apoiava o evento, colocava placas dentro até da arena. Isso. E era uma coisa assim que depois tu foi uma pessoa muito importante para o crescimento até de apoiadores, porque tu fez uma coisa muito correta, no sentido assim, teve entidades que até continuaram tendo apoio, mas quem realmente ajudava ficou numa área de maior visibilidade. Isso aí. E eu percebi que houve um aumento até na questão até de procura da FENAGIP. Patrocínio, né? De patrocínio, apoiadores, devido ao que você foi diretamente profissional, uma pessoa extremamente ética. Eu acho que todos deveriam ter, mas eu vejo assim o quanto tu foi fundamental no começo. Na época foram mudanças, eu acredito que pela consequência tinha que acontecer, né, Michel? Então as mudanças vieram naturalmente. A gente tinha que modificar alguma coisa. E como eu tinha também bastante conhecimento na cidade, muitos empresários, ia conversar com eles pessoalmente, é onde a gente conseguiu muitos patrocínios, o grupo inteiro, né? E outra para funcionar assim, também bem uma festa dessa, tu tens que ter um grupo bom também, mas né? A grande parte das pessoas que apoiavam a FENAGIP eram seus amigos. É isso aí. Então, assim, tinha a equipe lá que fazia o trabalho, mas eu acho que deixar assim que grande parte das pessoas acreditavam no evento porque tu estava à frente e conhecia a pessoa que tu era. Então, assim, o grande mérito daquele período era todo teu. Até tuas 2 gestões teve um avanço muito grande porque as pessoas te conhecem aqui na cidade. E isso foi a consequência até do aumento. O que se conseguia fazer é porque eu sempre estava envolvido com todo mundo. Desde a mídia até aquele que estava fazendo o buraco para fazer a cerca, né? O pessoal que estava fazendo a limpeza, todos. Então, assim, eu não tenho que discriminar ninguém. Eu acho que se tu abraçar todo mundo, funciona melhor. Isso, né? Senão você não cria dificuldade, você facilita. Isso que te diferencia. Como você mesmo falou, você tinha a mesma simplicidade, desde a autoridade até a pessoa mais simples, tratava com alegria, com uma forma. Eu acho que todo mundo te conhece, com a questão, até tu tá um pouco meio retraído, porque tu é muito brincalhão. Mas eu vejo assim que com todas as pessoas tu tem um tratamento, sabe, padrão de simpatia. E é isso que tem o teu diferencial. E tu sabe que a FENAGIP ela cresceu muito na época, né? E tu começou a lidar com muita coisa diferente. E como eu não tinha a simplicidade eu tinha, mas eu não tinha como chegar nesse veículo maior, né? Então a gente ficava retraído pela situação muitas vezes. Mas eu acho que vai aprendendo com o tempo, vai apanhando, vai aprendendo. E já até também aproveitar aqui, se um dia eu errei com alguém, olha, não foi por mal não, olha, nem com o Michel não foi porque ele dormiu no chão, porque ele quis.
Mas eu confesso Mas ele não que esquece mais. Nunca vou esquecer desse dia do acampamento, porque eu praticamente 2 noites não consegui dormir. Ah, lembrei que eu fui tentar colocar a rede, ainda estourou a rede de madrugada, e vocês ainda, em vez de ajudar, começaram a rir. O Michel queria pendurar uma rede que o cara tinha, mas não tinha onde pendurar a rede, gente. Como é que o Michel ia dormir numa rede se não tem uma árvore para amarrar a rede? Dormiu num banco do passageiro do Jeep, no chão. Não! Claro. Eu não consegui dormir. Eu só, se tu dormiu, eu não sei, eu dormi. Cara, foi muito traumatizante aquele dia, mas bom. foi muito divertido. Eu lembro assim com muito carinho, mas realmente até no dia eu fiquei um pouco traumatizado. Até porque ficava pensando, como muitas pessoas acham que talvez não tenham esse contato com a natureza, eu fico imaginando, né, se um dia a pessoa ela fica desesperada. Até. Imagina tu sobreviver no meio da mata, a qualquer momento tu pode... Não, mas aqui tudo é muito próximo, né, Michel? Então, eu vou tranquilo. Tu não pode ter pressa de ir e de voltar. Ah, se quebrou, vamos ver o que dá para fazer, dá para consertar. Não dá, deixa ele aí, nós vamos a pé. Tem que dormir aqui, tem que dormir, dá um jeito, providencia. Pronto, dá um jeito. O que normalmente no acampamento é fundamental? Assim? O que não pode esquecer para o acampamento? Hoje é algum medicamento, né? Uhum. Eu acho que tu não pode faltar um facão. Álcool. Um facão e fogo, né? É o álcool para fazer o fogo. É bem assim. Não. Mas, e vinho. E voltando à questão da FENAGIP, como foi ser presidente até de um evento que, pelo menos no segmento off-road, é considerado o maior, até o da América Latina? Como que tu recebeu esse cargo e a responsabilidade? Eu acho que receber esse cargo, isso é uma coisa natural, porque teve vários sócios, né, vários presidentes, e tu tá ali envolvido sempre, daqui a pouco, eu não vou mais, vai tu, pega o João, pega a Maria, então vai trocando, e eu acabei entrando. Sempre participou da diretoria? Desde o começo, sim, né, nem que fosse suplente, mas sempre tive engajado até, acho que 25ª por aí, mais ou menos. Aí eu saí um pouquinho, dar uma descansada aí. Mas estamos no Jeep Club participando. E como que vocês, assim, todo ano tinha uma camisa diferente, tinha a camisa do evento. Como vocês decidiam? Tinha que ser uma cor diferente? Como que vocês... Michel, o que decidiam? Se fazia, vamos dizer, quem tinha conhecimento, ou eu tinha, ou qualquer um que fosse da equipe que estava na organização, porque existe a organização da FENAGIP, né? E a organização vai buscar, pede para um lá, traz uma amostra de uma camisa, o outro traz outra, faz na reunião. A maioria escolhe por aquela ali, fazia. Como também já existiam algumas empresas que já tinham participado da FENAGIP, alguns anos anteriores e outros mais, que fizeram algumas camisas que deu certo. Então, muitas vezes, cotava com essas 2, 3, 4, 5 empresas, ver qual é que dava mais certo. Muitas vezes conseguia um patrocínio de uma delas, acabava... A camisa da FENAGIP se tornou meio que um manto até para esse pessoal. E eu percebia que tinha a camiseta oficial e tinha a dos patrocínios. Isso aí. Tinha pessoas que queria só do patrocínio. Queria do patrocínio. Com todas aquelas logomarcas, todas cheias de estampado. Isso aí. E eles preferiam a estampada, cheia de patrocínio, do que diretamente oficial, né? Até comentando, Michel, eu lembro de uma vez que eu tive no pavilhão, porque uma pessoa me procurou, era um francês, ele veio me procurar. E eles aquele que é do motorhome? Não, é negócio de moto. Mas tinha um que veio da Alemanha, você lembra? Tinha do motorhome também, mas aí não é, o assunto não foi muito comigo, mas era um campeonato mundial de moto. E ele veio conversar comigo que eles queriam trazer para a FENAGIP, para participar na FENAGIP, para engajar junto, ou que seja um dia passar ali, né? Olha, era uma coisa para mostrar o Brusque e Brusque Jeep Club para o mundo, né? Que é internacional. Mídia internacional, tudo ia vir aqui.
Mas infelizmente a gente não tinha espaço para isso. O nosso espaço já E era... hoje teria no local lá? Eu não sei se teria da forma que eles queriam, porque também era um evento grande, né? Então, vamos dizer assim, mas como aqui dentro da cidade a gente tinha um limite, nós não conseguiríamos... A FenaGip, ela não tinha mais como crescer aqui dentro da cidade. Ela estava limitada, né? E assim, eu tive ontem até no Hotel Montes, eu tive conversando até com a pessoa lá no bar, e ele já trabalha há muito tempo, e eu perguntei, mudou alguma coisa a questão do deslocamento do evento até para onde está hoje? Sim. Ele falou, é lotado igual, só a única coisa que mudou, que antigamente o pessoal ainda acompanhava as provas lá de cima do Montes, agora o pessoal fica mais no evento. Então, mas só que assim, chega no período da FenaGip, lota o hotel. Total. Não só, por exemplo, Montes, mas toda a rede hoteleira. Todos e da região inteira, né? Da região inteira. Então, assim, hoje eu não sou mais presidente, eu sou um sócio do Jeep Club. E eu sempre dizia já lá atrás, quando se falava em mudar a arena daqui para lá onde está hoje. E eu sempre fui um defensor, que no primeiro ano que foi cogitado isso, alguns sócios me criticaram na época, né? Mas no bom sentido, não tem. Mas eu sempre vi de outra forma, que Brusque já não comportava mais a FenaGip aqui dentro. Ela já estava saturada no centro da cidade e o Jeep Club tinha uma despesa muito alta aqui dentro da cidade. Tu pensa, tu montar toda essa estrutura que existia dentro da cidade, aqui no centro, não precisa fazer muito mais, bom, porque está tudo ao redor. Agora não precisa fazer mais aquela cerca? Porque aqui tu monta e desmonta, tem que montar tudo, cercar então é tudo. Isso que eu tô falando, lá não, lá a cerca está pronta, não mexe mais, né? Então lá agora cada benfeitoria que tu fizer, ela acaba ficando. E aqui não, desmonta e monta, desmonta e monta. E não é, isso tudo tem custo. Porque a segurança aumenta, desmonta tudo, a parte elétrica desmonta, tem que fazer quantidade... tudo. Então hoje, antigamente, vou falar assim, antigamente, né? A gente falava antigamente. Antigamente, para ir daqui 5 km, mas é muito longe, tá louco. Hoje não. Hoje nós estamos aqui a 8, 10 km lá do evento, né? Então até é bom que lá fora não tumultua aqui, quem quer ir vai lá. E eu até vou dar uma pitada aqui, eu sempre tive opinião já desde lá. Mas lá vai ficar fora, não vai ter gente. Olha, eu acho que é muito simples de fazer um evento lá. Se você pegar hoje uma empresa de ônibus, ou seja lá o que for, né? Você tem um evento lá e você vai contratar ela, ou ela vai fazer um valor para, vamos dizer, 2 ou 3 ônibus circulando. Ela vai no evento, ela sai pela rodovia Silveira, vem no centro, dá a volta, sai por aqui, pelo lado daqui, FIP, Stop Shop e tudo mais, e volta lá. Então ela fica circulando, terminal, centro. Então todo o pessoal que está no hotel, se ele quiser estar lá na festa, embarcar no ônibus, vir aqui, chegar, e o ônibus ficar circulando, vamos dizer, está sempre circulando. Você, quero ir embora, embarca ali, deixa o teu carro aqui, tomei uma cerveja, fica o carro aqui, ele embarca no ônibus, vem até no hotel, deu... A esposa quer ir fazer uma compra, ela vai fazer a compra, daqui a pouco acabou, pega o ônibus, vai. Então, isso ia ajudar muito para a festa. E é muito simples, não é difícil não. É muito perceptível a quantidade de pessoas, o volume de pessoas nos centros comerciais. As pessoas muitas vezes assim, comentam, né, que muitas vezes o jipeiro vem para o evento e as mulheres vêm para comprar, né? Então, essa movimentação até nos centros comerciais é algo realmente muito grande. E a FenaGip, ela tem um diferencial. Todo o seu público que vem de fora é um pessoal que ele não vem com 10 centavos, porque ele não pode vir só para ficar ali um dia. Ele tem que ter o aparato todo, a logística, ou ele vem de avião, ele tem que ter hotel, ele tem que se locomover. Então, ele sempre vai deixar dinheiro na região, ele vai fomentar o negócio, ele vai movimentar a máquina financeira. Eu te confesso que naquele período eu fui fazer uma reportagem até da feira 4x4 e eu vi uma pessoa montando um Jeep ali, tipo, comprando no cartão de crédito. Sim. Essa roda passou. Tipo, aquele bloqueio. Ele montou, ele comprou todo o Jeep ali naquela feira, ali sabe? Assim, como se não fosse nada. Ali você monta ele, né? Então, assim, é um público totalmente segmentado, mas de poder aquisitivo muito forte. Justamente. Né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente percebe, assim, são pessoas de poder aquisitivo forte, mas pessoas simples. Simples. É tudo família.
Se você ir na FenaJip, você vai ver o acampamento lá. Eu já fiz algumas vezes, agora principalmente que lá o nosso espaço é melhor. São tudo ruas, tudo acampamento. Você vai passando, caminha a pé lá dentro, é tudo família, tem a festa dessa família, tem aquela, um se junta com o outro, as crianças brincando ali no meio, com os carrinhos andando lá, todo mundo deixa livre porque você vê segurança ali, você vê família, você não vê um negócio pervertido ali. Né? Então esse que é o interessante. Eu fiz um estudo uma vez que existe 4 públicos da FenaJip. Existe a pessoa que vai assistir às provas, as pessoas que vão participar das provas, os competidores, as pessoas que vão fazer a feira, seriam os expositores, e as pessoas que vão só para comprar. Então são 4 linguagens. E que vão para trabalhar também. Mas não deixa de ser também dos expositores, né? Tipo, o pessoal. Então, assim, a gente percebe que existe uma comunicação, pelo menos, diferenciada. São 4 públicos diferenciados. Bem, né? diferenciado. Você mexe com muita gente ali, né? Com muitos segmentos ali dentro. Você vê muita coisa diferente que acaba juntando numa só. Tu lembra a loucura que era quando abria a inscrição dos gaioleiros? Que todo mundo parece que ficava ali vidrado. Tipo, era uma coisa tipo de maluco, né? Eu vou dar um exemplo, vamos dizer, existia um horário, vamos ir 12:01 abria a inscrição, um exemplo, né? Muitas vezes 12:03 ou 12:04, ou estava tudo tumultuado ou já tinha acabado. Eu era lembro. Assim? E era um desespero do pessoal. Meu Deus, a minha inscrição, não, se eu ele não conseguir... estava em cima ali esperando. Porque eu lembro uma vez de uma pessoa que estava comentando assim que a FenaJip, tipo, é o auge para qualquer gaioleiro. Tipo assim, tem outras competições, mas ganhar na FenaJip é uma adrenalina totalmente diferente. Ele falou que a sensação de estar ali como campeão não tem em outra prova. Esse segmento aí, a gente nota que assim, é a mesma coisa que o cara participou na Fórmula 1. Ele veio na FenaJip. E aquela história que tu fala, ainda há pouco falou da camisa, a camisa é um troféu que o cara quer. Ele quer a lembrança, né? Ele quer... Se você notar no primeiro dia, quando o povo chega na abertura da FenaJip... A loja da FenaJip. A loja enche, porque eles querem... É o chaveirinho também. Eles querem vir medalhão. comprar a camisa da FenaJip. E a gente tem conhecimento de muita gente que já veio aqui e tem essas camisas tudo guardadas em casa desde a primeira. Pra te ver, né? Porque ele marcou. E tá vindo já de geração, né? Avô, pai, filho, tá continuando a vir. E era tanta coisa maluca que acontecia. Eu lembro foi quando o Cani era presidente, o saudoso Cani, que teve um casamento. Teve, pedido de casamento. Que foi aquela ideia? Eu não sei, porque... Mas teve lembro. O pedido de casamento, sim. Foi do Bigfoot, né? Que tinha lá o... Como é o nome? Bigfoot. A noiva chegou no Bigfoot. Isso aí. Mas ela não sabia? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Cara, que risco. Tinha um deles que não sabia, mas eu não sei quem era. Eu não posso te dizer. Eu acho que era mulher. Não, porque o negócio era muito segredo, entendeu? Porque senão ia vazar muito fácil, entendeu? Por isso que a coisa, vai acontecer alguma coisa. Mas o quê? Naquele dia depois assim. Saiu reportagem na TV e tal, o casamento que aconteceu. O negócio estava bem escondido, sabe? Tava só mesmo a diretoria, 2 ali que sabia do negócio. Vai ser, tem um negócio, tem que preparar um horáriozinho, quando é que pode, agora vai ser mudança de pista, então aí vamos dizer, tem que limpar a pista, tem uma meia hora de intervalo, vai ser ali. Vai ter um casamento. Vai ter ali, Cara, eu lembro da satisfação do Cani, tipo, depois no final deu tudo certo. E, nós fizemos também uma coisa que diferente. A gente fez na época, uma coisa maluca, né? Eu comecei a botar pilha e alguns aceitaram. Nós inventamos o Locomojip, tu lembra daquilo? Sim, juntar o Jeep, né? Cara, no Vilimar tinha um caminhão, nós amarramos o Jeep tudo atrás, eu acho que 12, 13 ou 15, não me lembro mais quanto era. Nós fomos até na Guabiruba daqui com aquela penca de Jeep pendurado lá no Aimoré e voltamos em Brusque. Mas valeu, não me arrependo de nada, não, foi interessante. No começo tu era meio maluco, assim, dizem que tu era maluco no sentido de alta velocidade, tu era um cara muito... tu era piloto. Eu era piloto, nas primeiras, eu acho que até a terceira FenaJip eu... Mas eles diziam que tu era aquele maluco, assim, tipo, era um cara que tinha um tempo muito bom, assim.
Era eu e um... Chegasse a eu ser não campeão? lembro mais o nome dele, ele era de São Miguel do Oeste. Então, até a terceira eu competi com eles. Mas a gente tinha um Jeep para ir no mato, cara. Tinha madeireira. E o cara começou a vir com motor, daqui a pouco de Opala, de avião, e nós lá. Aí não deu mais, né? Aí nós se retiramos. E tem aquela foto lendária daquele Jeep amarelo que eu vi, tipo... Voando, né? Tu lembra quem era? Eu lembro que eu acho que saiu até na revista. Saiu, ela tá... Hoje tem um quadro dele na sede do Jeep Club. Né? E lembro que foi feito aquela revista que foi feita dos 20 anos, foi o primeiro documento ou já tinha algo que foi feito, livro ou alguma coisa assim? Não, livro acho que não tinha. Teve alguns comentários, mas assim, igual aquela revista, não. Aquilo ali serviu como base até depois para a questão até da história do próprio... porque fica para o Jeep, né? Eu acho que fica na eu lembro memória. que foi feito 5.000 exemplares e distribuído para o pessoal, né? Muito bom, porque... E foi uma lembrança até do próprio pessoal, né? É uma lembrança que fica, né? Muitas vezes tu vai fazer um negócio desse, alguns vão dizer, para quê, né? Mas eu acho que fica essa lembrança. Alguém tem, né? Com certeza as pessoas que... Vai puxar um pouquinho histórico existe. Sim, né? principalmente também até, como se diz, não as só pessoas eu, que gostam, todo ele, eu acho que todos os presidentes, cada um fez a sua parte, né? Todo presidente fez e faz hoje ainda. Melhor ou pior, seja lá como for, mas cada um tem a sua maneira, o seu jeito, a sua situação, a época, porque nós passamos sempre por transição, né? Daqui a pouco tá tudo bem, daqui a pouco se conseguir um patrocínio bom, daqui a pouco é difícil de patrocínio, o mercado também manda muito isso aí, né? Então mas são as alterações naquele que existem. período, eu acho que assim sempre é meio difícil a questão do patrocínio, mas eu lembro que quando que tu entrou como presidente foi uma coisa assim estrondosa, que foi um apoio. Eu lembro que teve, eu acho talvez até do que estava sendo feito, a Bardal Nacional entrou em contato, não foi o pessoal que entrou, então até teve o próprio incentivo da Bardal Nacional, e eu lembro que até o patrocínio dele era uma cota ouro, eles fizeram 3, e ficou um medalhão gigantão. Ficou né? quase exclusivo deles, né? Porque na época, não vou dar números porque eu posso errar, não vou falar, mas vamos dizer assim, se existia, a ideia era botar 10, 12 patrocínios na camisa, e ali foi conseguido 1, 2, e a própria Bardal, vamos dizer, ela pagou por um valor para compensar o restante tudo. Tem situação que fica ruim, porque tem daquele patrocinador de antes que era pequenininho, mas agora o cara lá entrou, eu perdi. Mas são situações que aconteceu, passou. Eu lembro que ficou um medalhão gigantão, né? Até ficou uma coisa e quando diferente. tu tá lá na presidente, muitas vezes, o cara ofereceu aqui um valor para nós bancar tudo isso aqui, cara, o cara até fica feliz, né? Sim. Porque... Eu sei que muitas vezes tu perde um patrocínio ralar, pequeno, né? Tem que ralar muito, tem que correr, tem que Eu lembro bater que muito. nas antigas era um valor, vamos supor, 1x. As cotas eram uma coisa muito minúscula, Muito tipo minúscula. assim, era uma estrutura gigantesca e era engraçado que a gente tornou, como se diz, vamos supor, era 1x passando para Eu, na minha opinião, 7x e o pessoal apoiou tipo, eu, 7 vezes na mais. minha opinião, o patrocínio era para ajudar a pagar as despesas, porque Até nunca a teve... questão da divulgação. Acho eu, na minha opinião, eu não era o financeiro, mas assim, na minha opinião, sempre era o seguinte, se nós conseguir trazer patrocínio, o patrocínio traz mais gente também. Ele também vai querer divulgar a festa. Para ele é bom, para nós é bom. Só né? que eu então, vejo... também atrás disso vem o público. Eu lembro que tu era muito ético, assim, no sentido que os veículos de comunicação tu tratava de forma igual, né? Igual. Então, assim, daqui a pouco, tem amizade. Não, o Ivinho, tipo, todo ele vai tem um apoio do evento, Certo. mas de forma igualitária. Então, eu acredito que talvez um pouco até desse apoio que tu teve, porque tu não esqueceu, não tinha, vamos dar exclusividade pro fulano. Não. Tu fazia com todos e o objetivo do evento era ajudar os veículos de comunicação também. E eu nunca resolvi nada sozinho. Era a diretoria. E se existia uma diretoria, não interessava quem seja, mas vamos dizer, que se discutia o assunto lá, estava resolvido. Eu ia para a pista trabalhar, eu ia para outra coisa, se o assunto já estava resolvido, estava resolvido. Mas aquele... Não, está resolvido, a diretoria resolveu, né? Tem alguém que erra? Tem.
Isso aí todo lugar tem. A gente não é perfeito, né? Mas eu sempre digo, eu tenho que agradecer a todo mundo que me ajudou e que ajuda as outras diretorias. Sempre a minha esposa muito me ajudou, sempre. Ela nunca negou de ajudar, então tem que... Ela sempre ajudou muito na loja, Desde né? o começo, toda a vida que eu estive na FENAGIP, mesmo não sendo presidente, seja lá onde for, ela sempre me ajudou. Quer fazer um agradecimento público ali para ela? Ah, eu estou fazendo já. Se não fosse ela, não ia conseguir, né? Então, agradecer demais. Sempre ajudou. Sempre. A Marisa é uma pessoa muito atenciosa. E uma pessoa que ela batalhou trabalhava, muito também não lá. vou dizer só ela, mas eu vou falar dela. Ela sempre foi assim muito atenciosa em algumas coisas, alguns detalhes da festa, de arrumação, de qualquer coisa, de loja. Ela loja, trabalhou em loja, isso então que eu ela ia tinha falar, conhecimento dessa então, área, né? Quando foi aquela loja profissional é porque ela também, de alguma forma, já trabalhou Justo. e implantava esse conhecimento. O Amarildo também estava junto, né? Cunhado, que também tem sim. Se loja. a gente for citar, tem vários nomes, no fim vou acabar esquecendo, né? Mas vamos dizer, eu sempre falo, é a equipe que estava junto contigo que vai fazer a festa funcionar, né? Tu tens que ter uma equipe boa mesmo na hora boa e na hora ruim, né? Porque tem hora que dá vontade de fugir, né? Até hoje, isso assim, sempre. Tem algumas situações que aconteceram. Isso é normal. De acidente, esse negócio. Olha, graças a Deus, nós nunca tivemos uma fatalidade, graças a Deus, né? Nesses anos. Mas sempre aconteceu alguma situação Aconteceu alguma coisa. Só que é bom numa festa desse tamanho, olha... A questão do tempo, né? Tipo, daqui a pouco vai chover. Eu trabalhava dentro da pista quantas vezes, cara, assim, tu tá ali trabalhando de chuva. Porque quando eu fui presidente, eu acho que foi os 2 anos que mais choveram nesses 30 e poucos anos de FENAGIP. Mas o bom é que no começo o pessoal comprou o passaporte, né? Então, muitas vezes o ingresso já é comprado de forma antecipada, independente se vai... mas não é tu que tá lá, tu quer que a coisa funcione, né? Não, sim, mas eu trabalhava, eu pegava a máquina, eu entrava na máquina, na pista, eu ia lá, raspava, tirava a lama para fora, 10 minutos depois, chuva de novo, vai, para tudo de novo. E, olha, foi uma situação. Eu lembro que o Papa é o Vilke, né? Até eu lembro que falava sobre a questão de orar. Vamos rezar para que o tempo melhore. E justamente e quando acontecia, tipo assim, no final, às 3 horas da tarde, no domingo, começava daí a chover, tipo, tempo bom durante... Eu acho que na presidência dele não choveu, né? Eu teve um ano que eu acho que era o primeiro, segundo ano, não me lembro mais, de eu presidente, e a chuva era tanta que eu subi no pavilhão, e eu dentro do pavilhão, olhando lá para a pista, né? E tinha o caminhão com a bandeira, assim, aquela bandeira pendurada. Cara, aquilo era tanta chuva que a bandeira, ela era pesada. Tanta água. Ela fazia assim, ela embaixo, ela se juntava, ficava num monte só de tanta água que caía. Eu pensava, o que nós vamos fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui como presidente com essa chuva? O que eu vou fazer? Que não tem nada lá para esse povo ver, porque é só água, não tem como correr, não tem barco para correr dentro dessa água toda. Mas deu. Acontece. Mas com certeza, muitas histórias. Eu acho que se a gente ficasse, eu acho que ficaria umas 4 horas contando das histórias até que tem coisa aconteceram. boa, tem coisa ruim, mas em tanta coisa que aconteceu, o bom até nos momentos difíceis, que a gente vê, às vezes, quem são os verdadeiros amigos. E eu lembro que desde 2011 que eu te conheço, e a gente mantém contato direto, sabe? São pessoas que muitas vezes marcam a nossa vida e que eu, particularmente, tenho que te agradecer muito a confiança, porque quando eu cheguei até naquele período, eu era estudante, e a forma que tu ajudou foi ajudou no sentido da confiança de estar fazendo até todo aquele estudo e a gente poder levar ideias diferentes. E foi fundamental até, tipo, a tua presidência para dar o pontapé inicial. E tinha que ter, porque, vamos dizer, eu tinha uma cerâmica. Eu não ia saber fazer divulgação. Eu poderia ir conhecer alguém, falar com alguém, tentar, mas essa parte seria com quem? Contigo, com o Michel, ou que fosse uma outra pessoa, né? Então tinha que ter alguém para divulgação, alguém para isso, alguém para aquilo, cada um no seu setor, né? E discutia-se depois e resolvia. Ivo, passou muito rápido. Eu queria te agradecer muitíssimo até por ter participado do podcast, até para as pessoas que estão acompanhando o podcast, de estar conhecendo um pouco mais do Ivo. Eu o conheço e agradeço muito a Deus até por ter colocado uma pessoa tão bacana que nem tu. Qual a mensagem que tu deixa até para o pessoal que te conhece e até para a gente finalizar o podcast?
Ô Michel, eu vou falar assim, ó, eu sempre fui família, eu já aprendi dentro da minha casa, da minha família, da minha empresa, sempre família. O Jeep Club, eu estou lá hoje ainda porque é família. Por todos os problemas que tem, porque na sua família também tem problema, né? Mas você tem que relevar e tem que conseguir. Então você tem que ter família. Se você tem família, tudo funciona, né? Hoje tem problema, é o caso. Amanhã é chuva, depois vem sol, né? E assim vai indo. Então, nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. Por mais problema que tenha, eu acho que é muito bom. Não me arrependo nada do que fiz. E vou fazer mais um. Daqui a pouco eu vou te levar para o mato dormir lá no relento, que nem fazia o nosso amigo Negão. Negão no bom sentido, que era um amigão nosso, parceirão. Sim. Faleceu, né? Falecido, faz falta para nós. Mas o Michel vai dormir lá no mato, no relento. Pessoal... Prometo que arrumo uma pedra para tu usar de travesseiro. Gente, a gente então conversou aqui com o Ivinho. Quero agradecer a todos que estiveram conosco e fiquem atentos que a gente vai trazer muito mais pessoas. Eu conversei aqui com Ivo Henrique, ele que é empresário, ex-presidente do Brusque Jeep Club, e agradecemos imensamente pela sua participação. Fiquem todos atentos que a gente vai trazer muito mais pessoas aqui no podcast. Valeu, pessoal, tudo de bom e acompanhe o próximo podcast.